os senhores deputados já conhecem os procedimentos, pela audição do Sr. Reitor da Universidade do Minho, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sobre a questão das praxes académicas e do episódio racista com estudantes praxistas. Era para as 15h30, já passam alguns minutos, de maneira que estamos aptos a iniciar esta audição, como já referi, a pedido do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sei que temos em linha já conosco o Sr. Professor Dr. Rui Vieira de Castro, magnífico reitor da Universidade do Minho, a quem eu, em nome da 8ª Comissão, dou desde já as maiores saudações. Vamos experimentar para ver se nos está a ouvir, Sr. Reitor. Sr. Presidente, estou a ouvir perfeitamente. Muito bem. Nós é que estamos com alguma dificuldade em termos áudio. E falta-nos a imagem. Eu recomendava ao Sr. Reitor, se fosse possível, que exatamente estamos a vê-lo e estamos a ouvi-lo. As nossas saudações, de forma muito particular, as minhas saudações, porque é um conterrâneo que muito estimo também, e agradecemos, em nome da Comissão, a participação, a pedido do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu só vou lembrar, para funcionamento da nossa audição, a grelha de tempos. Abre o Bloco de Esquerda autor do requerimento, depois, com 5 minutos, tem 10 minutos o Sr. Reitor da Universidade de Minho para evocar das suas razões, e depois, por ordem, PS, PSD, PCP, CDS-PP, PAN, PEV, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, tem 5 minutos, e para fechar a ronda, em termos de audição, é o Grupo Parlamentar requerente que vai usar a palavra durante 3 minutos e finaliza o Sr. Reitor da Universidade do Minho com 10 minutos. Temos cerca de 60 minutos para aqui trocar ideias e esclarecimentos, que é o que se pretende aqui com a autoria deste requerimento. Eu passo desde já a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Luís Monteiro, a quem desde já saúdo também, e desde já dou a palavra pedindo a atenção de todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas, especialmente aqueles que nos acompanham por via digital. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Quero, antes de mais, desejar um bom ano a toda a gente e agradecer, cumprimentando ao Sr. Reitor da Universidade do Minho, Reitor Rui Vieira de Castro, a disponibilidade e a prontidão que a Universidade, a Reitoria, em especial o Sr. Reitor, mostraram a quando da apresentação do nosso requerimento, para podermos debater aqui o problema da praxe académica e do caso específico de violência racista que aconteceu numa praxe com estudantes da Universidade do Minho. O requerimento é conhecido, eu não o vou apresentar novamente, o Sr. Reitor tem também conhecimento desse mesmo requerimento, e talvez eu passasse já para algumas das questões que nós achamos e reflexões que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem vindo não só a preparar, mas também a promover na Casa da Democracia. Nós tivemos a oportunidade, ainda na legislatura passada, de providenciar a possibilidade da existência de um estudo mais aprofundado sobre a realidade da praxe em Portugal. E ele é bastante aprofundado, estuda várias realidades até territoriais, as diferenças que existem de universidade para universidade, mas acima de tudo aqui o que nos interessa é a relação do espaço da universidade e dos seus órgãos dirigentes com o espaço da praxe. É difícil criar uma leitura homogénea sobre essa relação, mas nós sabemos que existe historicamente e culturalmente uma proximidade muito grande de alguns reitores e de algumas reitorias, historicamente, com os espaços da praxe, não diretamente com os espaços da praxe, mas por eles serem, obviamente, um espaço que representa aquilo que é uma cultura estudantil que existe em Portugal. E essa proximidade, maior ou menor, difere de universidade para universidade, foi indiretamente legitimando um conjunto de práticas abusivas
fossem elas práticas abusivas do ponto de vista de género, práticas abusivas do ponto de vista racial ou xenófobo, práticas abusivas de um conjunto de discriminações que não encaixam num Portugal moderno no século XXI. E, infelizmente, foram chegando ao longo dos últimos anos, eu diria das últimas 2 décadas, um conjunto de casos que, parecendo cada um deles ser casos isolados, constroem uma possível narrativa sobre um conjunto de abusos que são estruturais no espaço da praxe. Nós, em relação ao caso específico, só podemos acompanhar aquilo que a Reitoria da Universidade do Minho decidiu rapidamente fazer, que foi a abertura de um inquérito interno para, em primeiro lugar, salvaguardar aquilo que são os direitos de eventuais vítimas que tenham existido, mas acima de tudo de perceber o que é que aconteceu e o que é que acontece nas praxes académicas. Mas o importante que nós queremos trazer a esta audição é não só os instrumentos de reação que podem existir neste contexto, a abertura de um inquérito, a possibilidade da reitoria investigar o que aconteceu, a capacidade das associações académicas terem ou não uma palavra a dizer, mas mais do que tudo, compreender qual é o papel de uma reitoria e qual é o papel dos órgãos dirigentes na garantia da prevenção destes casos. Nós temos insistido muito na ideia da criação de espaços autónomos de integração dos estudantes e que não sejam, ou seja, que não façam uma cópia daquilo que é a prática praxística atual. É evidente que há sempre alguma dificuldade do ponto de vista formal uma reitoria sozinha promover isso, mas é importante que tenha um papel nesse processo. E, portanto, a primeira pergunta que deixaria ao Sr. Reitor da Universidade do Minho é se já tem alguma conclusão ou alguma informação adicional que nos possa dar depois de ter aberto esse mesmo inquérito. Em segundo lugar, qual é que tem sido a relação, eu não diria propriamente institucional, até porque grande parte dos órgãos da praxe não têm personalidade jurídica, mas a relação que existe entre o espaço da praxe na Universidade do Minho e a reitoria da Universidade do Minho. E, por fim, se concorda ou não e, se sim, se prevê a preparação ou o planeamento de algum tipo de programa alternativo àquilo que é a praxe académica para uma leitura diferente daquilo que deve ser a integração dos demais estudantes no ensino superior. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Agradecimento duplo pelo cumprimento rigoroso do tempo que lhe estava destinado, foram mesmo 5 minutos. Eu agora dava a palavra ao Sr. Professor Dr. Rui Vieira de Castro, magnífico reitor da Universidade do Minho. Tenha a bondade, Sr. Reitor. Tem 10 minutos. Está-nos a ouvir, Sr. Reitor? Estão a ouvir. Muito bem, falta... exatamente, já o estamos a ver e a ouvir. Seja bem-vindo à Comissão. A partir do momento que entender, nós começamos a contar o tempo também. Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os senhores deputados e desejo, evidentemente, votos de bom ano e de um ano diferente daquele que nos coube em sorte em 2020. Eu queria começar por manifestar aquilo que é a disponibilidade da Universidade do Minho, permanente, sempre, para esclarecer e analisar diretamente com a Comissão aquilo que são relacionados com o ensino superior, com as universidades e em particular com a Universidade do Minho. Como é sabido, como é conhecido, os senhores deputados do ensino superior confrontam-se com problemas muito sérios relativos ao financiamento, ao alojamento dos estudantes, à internacionalização, à renovação do corpo docente. Enfim, há um vasto conjunto de... Sr. Reitor, ora bem, vamos ver, íamos pedir mesmo, parece que o problema que é na origem o som e que desse mais volume ao áudio do computador do Sr. Reitor. Agora perdemos a imagem e perdemos o som e vamos parar o tempo.
Tenha verdade. O que eu estava a dizer era, se fosse possível, nós estávamos a ouvir com muita dificuldade. Eu pedia-lhe, se fosse possível, aumentar o volume em termos de áudio. Vou fazê-lo. Muito. Vamos a experimentar, temos que experimentar. Não se importa ser... Sr. Reitor, pode continuar e eu interromperei se estivermos a ouvir com dificuldades. Muito bem, muito obrigado. Estamos com problemas técnicos, vamos procurar a origem. Mas, entretanto, o tempo está parado. Chamava novamente à audição o Sr. Reitor da Universidade do Minho. Há aqui uma questão técnica que tem que ser suprida. Estamos a tentar rolá-la. Eu não sei se o Sr. Reitor me está a ouvir ou não. Tenho esperança que, se o estiver a fazer, que compreenda estas questões técnicas que muitas vezes nos ultrapassam sem explicação. Vamos aguardar um pouco. Pedia também a condescendência aos senhores deputados e senhoras deputadas que assistem por via digital. Tenho a especialidade de informática, Sr. Deputado. Ora, pode. Ora bem, eu chamava a audição o Sr. Reitor. Vamos ver se desta, eu diria que à terceira vez, vamos fazer fé nessa expectativa. Peço-lhe desculpa, Sr. Reitor, e vamos tentar então ouvi-lo com muita atenção. Muito obrigado. Eu não sei exatamente em que ponto é que se perdeu a ligação, mas estava eu basicamente a afirmar a disponibilidade da Universidade e minha própria para debater todas as matérias que são muitas e muito relevantes para o ensino superior, com os senhores deputados no âmbito dos trabalhos da Comissão. A questão que levou a que eu fosse convocado a estar presente aqui é uma questão também ela relevante. Eu gostaria, e procurarei de caminho, respondendo às questões que o Sr. Deputado Luís Monteiro me colocou, gostaria de fazer algumas considerações e, de alguma forma, dar-vos conta do modo como a Universidade do Minho vem, de há bastante tempo, intervindo nesta matéria delicada que é a das praxes académicas. Este é um problema que, de facto, permanece no ensino superior, com uma regularidade indesejável. Têm sido reportadas práticas que, de facto, configuram violações de princípios e valores que são perfilhados pelas instituições de ensino superior, que são práticas em que as instituições se não revêem e que procuram ativamente contrariar. E esta é, de facto, a história e a tradição da Universidade do Minho. Eu estou em posições de direção da Universidade há já praticamente uma década, primeiro como vice-reitor, que estive com responsabilidades no setor da educação, depois, mais recentemente, como reitor, e sempre foi princípio destas direções da Universidade não cultivar nenhuma proximidade àquilo que o Sr. Deputado designou por espaços de praxe, que obviamente arrastaria consigo procedimentos ou processos de legitimação, mas antes procurar uma clara reafirmação daquilo que são princípios essenciais e inalienáveis para a Universidade do Minho, e que são princípios que estão estatuídos nos nossos documentos fundacionais, não é? Desde logo nos próprios estatutos, mas também num documento que tem uma importância crescente e que é particularmente relevante para serem encaradas e consideradas matérias como aquela que hoje aqui nos reúne. Refiro-me ao Código de Conduta Ética da Universidade. A Universidade do Minho tem, desde 2012, um Código de Conduta Ética que, entre outras matérias, identifica aquilo que são direitos e deveres dos estudantes e que, no que diz respeito aos deveres, deixa muito claro
que é dever, de facto, de cada estudante e dos estudantes no seu conjunto, contribuir para, e agora estou a citar o próprio documento, contribuir para a melhoria de convivência e para a plena integração de todos os colegas na comunidade académica, em clima de liberdade e respeito mútuo, com renúncia a práticas de qualquer ato de discriminação, intimidação, humilhação ou assédio. Estou a reportar-me a um documento de 2012, que foi recentemente, na verdade no ano passado, objeto de alguma revisão, uma revisão que foi de facto no sentido de reforçar a relevância dos princípios éticos, da equidade, da justiça, do respeito pela dignidade da pessoa humana e da responsabilidade pessoal e profissional, como estando inerentes à condição de membro da Universidade do Minho. Este documento foi deliberadamente objeto de um grande debate interno, foi levado aos principais órgãos da Universidade como forma de assegurar condições para uma sua interiorização plena pela comunidade universitária e foi aprovado por unanimidade no Conselho Geral da Universidade do Minho. O Código de Ética, nesta sua versão, reafirma um conjunto de princípios orientadores da vida institucional que eu gostaria de partilhar convosco. De facto, assume-se como princípio orientador o desenvolvimento de uma relação harmónica e coesa entre todos os membros da comunidade, no respeito e na consideração da sua diversidade económico-social, cultural, geracional, étnica, religiosa e de orientação sexual. Portanto, este é um princípio que desenvolve princípios estatutários, mas que é um princípio que, nesta formulação, acolheu o parecer unânime de todos os membros dos órgãos que se pronunciaram sobre o Código de Ética. E também se diz, nesse Código de Ética, que há um outro princípio orientador da nossa vida coletiva, que passa pela condenação de atitudes discriminatórias dentro e fora dos campi, por razões, uma vez mais, culturais, de género, de etnia, de nacionalidade, de orientação política, ideológica, religiosas, sexuais, etc., etc. Nós temos, portanto, para nós, um conjunto de valores como valores institucionais que são inalienáveis e que são essenciais e que são estruturantes da nossa vida comum. E a comunidade tem disso conhecimento. Estes mesmos princípios aparecem também expressos naquilo que é o regulamento disciplinar dos estudantes, que está em vigor na Universidade do Minho, que menciona expressamente as praxes académicas, condenando de forma também absolutamente clara, no seu âmbito, quaisquer práticas de discriminação, intimidação, humilhação ou assédio. Eu diria, portanto, que em alguns documentos fundamentais da Universidade do Minho estão muito bem balizados, estão muito bem definidos os princípios e as orientações que devem presidir às diversas atividades que constituem a vida cotidiana da instituição. A questão da praxe é uma questão crítica para nós, há muito tempo. De facto, em 2011, em outubro de 2011, foi proibida expressamente nos campi as ações habitualmente designadas por praxes académicas. Elas foram objeto de uma proibição explícita. E a verdade é que esta decisão representou uma mudança significativa no modo como a nossa comunidade, e particularmente os estudantes, se relacionavam com estas mesmas práticas. Nós sabíamos que, ao determinar a sua proibição dentro dos campi, nós podíamos estar a empurrá-las para fora dos campi. Portanto, não foi entendido por nós, pela direção da universidade, como suficiente esta iniciativa, embora ela fosse marcante. E por isso, como aliás, já tive a ocasião de vos dizer há pouco,
a Universidade assume, em alguns dos seus documentos, designadamente no Código de Ética, esta vinculação dos seus membros àquilo que são espaços outros, que não os espaços estritamente académicos, embora, obviamente, a regulação sobre esses espaços seja, digamos, bastante menos eficaz. Mas a atividade da Universidade nesta matéria não se fica, digamos, por este enunciado de princípios, por este enunciado de orientações. A Universidade dispõe de estruturas próprias, com competências que estão atribuídas, que lhes permitem também uma intervenção corretiva ou pedagógica neste domínio. Refiro-me, por exemplo, ao Conselho de Ética da Universidade, que é um órgão que temos em funcionamento na Universidade, que é um órgão de apoio à concepção e ao acompanhamento de políticas e de ações de salvaguarda de princípios éticos e deontológicos, não só nos domínios da educação, da investigação científica, da interação com a sociedade, mas também do funcionamento geral da própria universidade, cabendo um papel importante no aconselhamento, quer do Conselho Geral, quer do reitor da Universidade. O próprio provedor de estudante tem também aqui um papel importante. Em suma, nós temos, por um lado, orientações, documentos que balizam aquilo que é comportamento considerado adequado ou inadequado dos membros da nossa comunidade, temos estruturas próprias, mas temos depois também iniciativas concretas. Ou seja, não ficamos, obviamente, satisfeitos com, há pouco dizia, com o enunciado de princípios, nem ficamos satisfeitos com a existência de estruturas. E eu gostava de vos dar... Sr. Presidente, estou a ser ouvido? Eu só estava a emitir o sinal sonoro a dizer que já está ultrapassado o tempo, mas pode concluir, Sr. Reitor. Bom, pronto. Eu serei então tão rápido quanto me for possível, está bem? Apenas para dar então 2 ou 3 notas muito breves. Em sessões tão importantes para a vida da academia, como é o acolhimento dos nossos estudantes, nós temos um conjunto de medidas, adotamos um conjunto de medidas que envolvem significativamente outros estudantes na integração dos estudantes que a nós chegam, estudantes e esses estudantes que acolhem, que nós chamamos embaixadores da Universidade, que têm formação também ao nível ético e que nós esperamos que transmitam, nesse momento de chegada dos novos estudantes, aquilo que são os valores da instituição. Eu todos os anos me dirijo a estes novos estudantes, numa sessão, digamos, participada pela generalidade, enfim, pelos milhares de estudantes que todos os anos a nós chegam, e invariavelmente constitui tópico da minha intervenção aquilo que são os princípios que subordinam a atividade da Universidade e o respeito pela dignidade da pessoa humana, pelos princípios da responsabilidade, da igualdade, da justiça, são sistematicamente convidados. A Universidade do Minho tem nos seus cursos de licenciatura e mestrado integrado um espaço opcional, um espaço curricular opcional, que é preenchido, que nós chamamos Opção Minho, que é preenchido por unidades curriculares que são disponibilizadas pelas nossas várias unidades orgânicas, pelas escolas e centros. Para concluir, por favor. Muito bem. E aí, tópicos como educação, cidadania, direitos humanos, educação para a cidadania global, educação e desenvolvimento pessoal, são tópicos que ocorrem. Portanto, e em suma, Sr. Presidente, a Universidade tem um conjunto de dispositivos que permanentemente ativa para confrontar situações que são de facto incompatíveis com os seus valores. E eu tinha depois umas notas relativamente ao desenvolvimento das iniciativas da Universidade, no caso concreto que está em apreço, mas suponho que terei depois oportunidade de mais. Exatamente. Muito obrigado, agradecemos a compreensão, também alargámos um pouco mais o tempo pela interrupção que houve por questões técnicas também.
de maneira que está a situação reposta em termos de direito de intervenção no tempo que lhe era devido também. Eu agora passava de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins para usar a palavra. Lembro só os 5 minutos. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Reitor. Gostaria, antes de mais, de agradecer a sua intervenção e os esclarecimentos que nos deu sobre esta matéria, que é fundamentalmente uma questão que diz respeito à dignidade e aos valores das instituições e de todos aqueles que as compõem. E, de facto, mais do que uma grande discussão sobre a praxe, esta é uma discussão mais abrangente, uma discussão sobre, no fundo, todas as formas de abuso sobre a dignidade de todos aqueles que compõem a comunidade académica. E como é facilmente entendível, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista repudia qualquer ato atentatório à dignidade humana e está naturalmente empenhado no combate às manifestações de abuso, humilhação, subserviência, sejam estes no espaço público ou dentro das próprias instituições. Dito isto, importa-nos também aqui clarificar que, no nosso entender, deve haver e deve ser respeitada a forma de organização dos estudantes, o que é algo bem diferente de abrigo deste princípio permitirmos, dentro das nossas instituições, o abuso e a criação de regimes de exceção que sejam paralelos à lei e aos valores da República Portuguesa. E, de facto, nós aqui acompanhamos o Sr. Ministro Manuel Leitor quando continuamente tem repudiado toda e qualquer imagem degradante ao abrigo da tradição académica que venham justificar o injustificável. E, dito de outra forma, a praxe, ou de forma mais clara, a tradição, deve ter uma função não só integradora, mas também ocorrer de forma positiva em moldes que apresentem aos novos estudantes os valores sociais e individuais da sociedade e, neste caso, das instituições e das suas missões. E a este propósito é importante que se refira que durante os últimos anos o Sr. Ministro, Manuel Leitor, foi particularmente interventivo sobre esta matéria, enviou várias mensagens aos dirigentes académicos, estudantis, defendeu de forma contínua a valorização das tradições académicas num contexto que não pode, em momento algum, legitimar a humilhação e a desvalorização da autoestima dos mais novos, e este apelo sistemático à promoção clara e inequívoca de práticas de recepção e integração dos estudantes no ensino superior de forma positiva através da ciência e da cultura tem de facto sido estimulada através da promoção de iniciativas de âmbito cívico, social, desportivo, e é precisamente uma preocupação a que nos associamos. E foi, aliás, com este propósito que foram criadas diversas iniciativas que incentivam precisamente estas práticas e que têm precisamente este objetivo de integração dos estudantes no ensino superior, que naturalmente não se substituem a todas as outras que ocorram dentro dos valores que todos defendemos. Existe, contudo, e aqui é um fator importante, naturalmente uma leitura que podemos fazer sobre o ponto de vista sancionatório e de acompanhamento destas situações. Nós sabemos que no quadro das suas competências, a universidade, as universidades, as instituições de ensino superior têm competências próprias para agir. Sabemos que no quadro das suas competências, o Diretor-Geral do Ensino Superior tem consistentemente tramitado a informação recolhida sobre estes casos à Inspeção-Geral da Educação e Ciência, para que no quadro das competências que estão legalmente atribuídas sejam desenvolvidas todas as ações necessárias para dar acompanhamento a estas situações de manifestações de poder, humilhação, subserviência, como aliás já referi, e sabemos também que a DGES tem sido bastante proativa na recepção e monitorização das denúncias de praxe. Mas, em boa verdade, esta questão não é necessariamente uma questão sobre os procedimentos sancionatórios. Esta é uma questão que, no nosso entendimento, merece uma intervenção e uma reflexão montante, aliás, merecerá sempre, e que se prende precisamente com os valores das instituições de ensino superior, os valores da nossa sociedade e, necessariamente, com uma pedagogia e uma defesa inequívoca dos direitos e da dignidade de todos e cada um, que é, aliás, um princípio basilar da defesa de uma sociedade aberta, plural e do conhecimento que não se esgota no perímetro das instituições de ensino superior. Dito isto, e sabendo das competências da Universidade do Minho, sabendo da informação que publicamente, aliás, já foi disponibilizada, do compromisso aqui assumido do Sr. Reitor com a dignidade de todos os que compõem a comunidade académica, eu gostava apenas de deixar uma questão muito simples e que se prende precisamente com a forma como o Sr. Reitor percepciona e de que forma é que se propõe a continuar a fomentar este espaço de liberdade e dignidade na Universidade do Minho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, e também pelo cumprimento rigoroso, ficou aquém ainda do que lhe era devido, e eu passava de imediato o tema para a voz do grupo parlamentar seguinte, que é o grupo parlamentar do PSD, na voz do Sr. Deputado Alexandre Poço, que saúdo e dou desde já a palavra, 5 minutos, tenha à bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e aproveito também esta ocasião para desejar a todos um excelente ano de 2021. Cumprimento igualmente o senhor Reitor da Universidade do Minho e sobre o tema que aqui hoje nos traz e esta audição, em primeiro lugar gostávamos de destacar que o grupo parlamentar do PSD, tal como aqui já foi referido anteriormente, também não pode deixar de referir que para nós, seja na praxe, seja na tradição académica, seja na academia como um todo, mas também na sociedade que queremos, livre, decente, democrática, que respeita valores universais de direitos humanos e direitos pelos quais muitos batalharam e continuam a batalhar todos os dias, repudiamos qualquer ato, qualquer comportamento de racismo, de xenofobia, de comportamentos atentatórios da dignidade da pessoa humana ou da liberdade do outro. E por isso gostava deixar também esta nossa declaração de interesses, porque é com este prisma, esta visão e estes valores que o PSD analisa estas situações e pelas quais eu penso que quer a Assembleia da República, quer o Governo, quer as instituições de ensino superior têm de sempre de pautar a sua ação firmemente balizados nestes princípios, procurando sempre que eles possam depois ter a sua tradução concreta no dia-a-dia, neste caso, das instituições e da comunidade académica. E partindo deste pressuposto, não poderia também deixar de saudar o Sr. Reitor da Universidade do Minho pelos mecanismos de reação que adotou e que, segundo sabemos, ainda estão a decorrer, mas também dar um cumprimento à Associação Académica da Universidade do Minho, que também fez uma comunicação a repudiar estes atos, dizer claramente que este tipo de atitudes não tem lugar ou não tem espaço na sua comunidade académica minhota e que, portanto, todos nós o que queremos é que possa ser um ato que jamais se voltará a repetir, seja na Universidade do Minho, seja nas outras instituições do ensino superior, e por isso também não poderia deixar de saudar a Associação Académica da Universidade do Minho pela posição e pelo comunicado público que também veiculou para demonstrar o compromisso dos representantes dos estudantes e da comunidade académica minhota relativamente a este assunto. E tendo por base a questão do respeito, da igualdade, da dignidade humana, sabendo que a praxe deve pautar-se, acima de tudo, por um ideal de integração de alunos, que deve sempre e em todo o espaço respeitar as pessoas, respeitar aqueles novos estudantes que se juntam ao ensino superior, eu gostava de aproveitar também este momento para perguntar ao Sr. Reitor, fazer-lhe duas questões. Uma, relativamente a este espírito de integração dos novos alunos, se entende que, com base na sua experiência, com base nas suas funções reitorais, se esta integração está a acontecer de acordo com os princípios éticos e com os princípios que aqui há pouco nos explanou. O que é que pode fazer, seja na sua instituição, mas também na sua visão geral do sistema de ensino superior, para que a integração de novos estudantes, respeitando a autonomia, a liberdade da tradição académica e da praxe, possa sempre respeitar princípios éticos que para nós são de uma importância vital para o funcionamento de uma instituição de ensino superior, mas também para aquilo que é a vida em sociedade. E, por outro lado, se, relativamente a este tema, deste inquérito, se é expectável que existam resultados brevemente e se já existem algumas conclusões a que a própria Universidade do Minho chegou da sua reflexão que faz em torno deste ato triste que todos queremos que não se volte a repetir. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço, também pelo cumprimento rigoroso do tempo, ficou ainda aquém daquilo que tinha disponível, mas disse o que entendeu
dizer, para colocar a questão, ou as questões ao Sr. Reitor da Universidade do Minho, e agora íamos de imediato passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Alma Rivera, a quem desde já, recordando os 5 minutos, dou a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar também o Sr. Reitor e agradecer aqui os contributos que nos deu. Esta audição é disputada por um acontecimento, mas que é um acontecimento que junta diversas realidades que não são, no nosso entender, mescláveis e que, na nossa opinião, não devem ser discutidas como um bolo ou como uma única questão. Quando existe a prática de atitudes racistas ou discriminatórias, estamos perante um crime, o racismo é crime e é assim que deve ser tratado, e fazê-lo de outra forma é até menorizar a gravidade do acontecimento. E, portanto, não existem nem regulamentos internos, muito menos códigos de praxe que tenham um valor superior à lei, sobretudo à nossa lei fundamental, que estabelece que somos todos iguais perante a lei e que ninguém tem o direito de discriminar ninguém. Da mesma forma que a violência é um crime e deve ser julgada como tal, e, portanto, a violência na praxe, o racismo na praxe ou a violência no desporto, por exemplo, deve ser julgada como tal. Mas sabemos da persistência do racismo e da xenofobia na sociedade, e seria estranho, aliás, que ela seria positivo, mas seria estranho que ela não se manifestasse depois nas diversas instituições que se querem abertas à sociedade e, portanto, vão espelhar todos os defeitos e todos os problemas graves que temos ainda por resolver, e este é um deles. Naturalmente que representações ofensivas têm que ser confrontadas e têm que ser combatidas, mas isto convoca-nos também ao papel que a formação deve ter ao longo de toda a vida, para lá da universidade, do ensino superior, mas também do papel que a escola e todo o sistema educativo, formal e informal, tem de ter na prevenção e, no fundo, na promoção de valores democráticos e no combate a tentativas de reabilitação de valores antidemocráticos. E, portanto, esta situação convoca-nos também para pensar todo o sistema para além da universidade e de que forma é que nós podemos combater a priori a reprodução de comportamentos racistas mais ou menos premeditados e mais ou menos conscientes. Sobre a questão da praxe, que nos parece que é uma outra questão e que não pode ser sempre chamada ou ser de certa forma uma discussão nebulosa em que não se discutem os assuntos um por um, como nos parece que seria justo. A posição do PCP é de que é uma forma de organização dos estudantes. Nós aqui não devemos ser, ou podemos ser pessoalmente, individualmente a favor e contra a praxe, mas não será a partir do Poder Legislativo que se vai definir este espaço que é dos estudantes. Mal seria. A praxe é uma realidade muito heterogénea do ponto de vista geográfico, mas mesmo do ponto de vista das próprias universidades e dentro das próprias instituições, entre cursos, e, portanto, não se pode caracterizar de uma forma simplista, e até já serviu em determinados momentos como mobilizadora, por exemplo, de estudantes para combater aumentos de propinas, enquanto outros órgãos não o fizeram, e, portanto, de facto não é possível caracterizar de uma forma tão linear. Aquilo que nos parece é que a condensação de conteúdos, nomeadamente as transformações que o ensino superior teve ao longo dos anos, em que o processo de Bolonha dá aqui um contributo fundamental, mas não só, afastaram os estudantes de outras formas de participação e de associativismo que eram importantes e que não afunilavam na praxe o único espaço de participação e do conhecimento do outro. E, portanto, parece-nos perigoso misturar uma coisa com outra. Naturalmente, há medidas do ponto de vista disciplinar que são do foro do espaço, do interno da instituição, mas achamos perigosas as tentativas de limitação da possibilidade dos estudantes se juntarem para fazerem aquilo que bem entendem. Obrigada. Eu queria vou ter que me ausentar porque está uma outra comissão a acontecer em paralelo e peço imensa desculpa. Ouvirei depois a gravação, os restantes contributos e respostas. Tá?
Obrigado e obrigado também pelo esclarecimento, pelas justificativas, chamando assim, é muito trabalho que cada Sr. Deputado e Sra. Deputada tem. Passava de imediato ao grupo parlamentar que se segue, que é o grupo parlamentar do CDS-PP, através da voz da Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade, Sra. Deputada, lembre só os 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não será necessário tanto tempo. Eu começo por cumprimentar o Sr. Reitor, o Sr. Professor Rui Vieira de Castro e os restantes colegas, desejar um bom ano ao Sr. Reitor e a respectiva comunidade académica. Vai ser um ano ainda com muitas contingências, por isso os seus bons esforços e ofícios vão ser necessários para outras matérias, para além desta da praxe, que é de facto a que nos traz aqui hoje. E como já foi muita coisa dita e como de resto já também na anterior legislatura várias vezes discutimos este assunto, quer em comissão, quer em plenário, e parece-me que há um consenso muito alargado entre os vários grupos parlamentares no que respeita aos comportamentos desviantes no âmbito da praxe, sejam atentatórios de qualquer direito e qualquer forma de direito e expressão de dignidade dos alunos e em geral das pessoas. Não acho que valha a pena deter-me aqui muito sobre isto. O que me preocupa é isto. Já foram estabelecidas variadíssimas iniciativas legislativas, recomendações ao Governo. É verdade que o Sr. Ministro Manel Heitor tem tido uma atuação bastante expressiva e muito clara sobre esta matéria, não seria justo não o dizer. Lançou o movimento EXARP, que tem, enfim, tem tido o impacto que tem, se calhar um bocadinho aquém do que seria a nossa vontade e a dele também, mas tem tido o seu papel. Mas é verdade que, embora não com a mesma expressão de outros tempos ou com a mesma gravidade de outros tempos, gravidade nas consequências, continuam a existir práticas que nenhum de nós considera dignas nem apropriadas, como esta que nos traz aqui hoje. A praxe é de facto um momento de integração dos alunos e de marcar uma cultura identitária de uma instituição, e tenho a certeza, e o Sr. Reitor também já o expressou, esta não é a forma de marcar a identidade da Universidade do Minho e os seus valores. Por isso, sabendo que já foi aberto um inquérito interno a esta questão, gostaria de saber, como de resto também o Sr. Deputado Alexandre Poço aqui perguntou, se já tem conclusões sobre esse inquérito e o que é que pode daí decorrer, não é? Que tipo de consequências, porque eu bem sei que não se trata apenas de um quadro sancionatório, mas tendo em conta que todo um trabalho de prevenção a vários níveis tem vindo a ser feito, às vezes é importante que estes casos não passem como meras advertências sem mais, para que de facto seja estabelecido um precedente mais claro sobre aquilo que não deve acontecer no âmbito da praxe. E portanto perguntava-lhe qual é a amplitude das consequências que podem decorrer de um processo interno como estes, enfim, que há de ter as suas atenuantes, mas tem uma prova em vídeo de um comportamento que é obviamente indesmentível e, portanto, não há muita volta a dar quanto àquilo que se verificou. E talvez seja isso que lhe gostasse de perguntar, acrescendo uma reflexão um bocadinho mais larga, que é, na sua experiência como reitor e como pessoa da academia, o que é que acha que ainda se pode fazer que não seja a proibição da praxe, porque com a proibição também se perdem outras tradições, essas boas tradições que dizem respeito à integração no ensino superior. Portanto, não sendo a proibição, o que é que ainda pensa que se pode fazer que previna este tipo de comportamentos e que não seja também estas respostas um bocadinho vagas, que eu percebo que são verdadeiras, mas que é na formação, ao longo que as pessoas forem bem formadas, enfim, ainda há pouco tempo aqui na Comissão tínhamos uma discussão acerca do valor do bom senso. Enfim, eu acho que é sempre um tema um bocadinho vago e que nós não podemos controlar e, portanto, para além dessas máximas em que todos nós gostamos de acreditar e que são relevantes, o que é que se pode fazer em termos práticos que ainda não tenha sido feito para prevenir este tipo de comportamentos? Muito obrigada. Muito obrigado. Duplo, pela gestão do tempo também e pela eficácia nas questões colocadas. Nós vamos agora de imediato passar a palavra ao grupo parlamentar do PAN e penso que temos em linha, eu diria que online, na linguagem digital, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, é verdade? Sra. Deputada, seja bem-vinda. Confirmo, Sr. Presidente. Confirmo, muito bem. Estamos com a imagem e com o áudio. Tenha a bondade, Sra. Deputada, lembro só os tais 5 minutos, pode iniciar a intervenção quando quiser.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Que aproveitar para desejar, em particular, um bom ano, assim como às senhoras e senhores deputados presentes, assim como agradecer a presença do Sr. Reitor, Sr. Professor Doutor Rui Vieira de Castro, e também aproveitar para desejar, obviamente, um bom ano. Desde logo, gostaria de reiterar sobre o assunto que o convocou cá, que da parte do PAN, obviamente, nós regemos-nos por princípios de não violência, seja ela mental, verbal, física, e se nos opomos perante determinadas ideias ou princípios ou práticas, é perante essas mesmas ideias e argumentos e nunca contra pessoas, e nesse sentido, obviamente, repudiamos qualquer manifestação de discriminação ou de desigualdade. Consideramos, claro, que o ingresso no ensino superior e, no fundo, temos defendido, inclusivamente, que o Ministério atue no sentido de, tendo em conta aquele contexto tão difícil que vivemos, que este contexto não leve a um maior abandono de estudantes por parte do ensino superior, que tenham que desistir dos seus sonhos por fruto daquele que é o contexto que vivenciamos e, obviamente, entendemos que a integração no ensino superior deve ser uma integração positiva, sem deixar de ser divertida também, mas com a devida responsabilidade e respeito que todos devemos ter uns pelos outros. Estivemos a escutar atentamente os esclarecimentos do Sr. Reitor, que reiterou o seu compromisso com aquilo que também já tinha dito publicamente, que era de facto acionar por via dos mecanismos internos, procurando apurar aqueles que eram os contornos, no fundo, desta ação que veio a público, que foi divulgada inclusivamente em várias redes sociais, procurar agir depois em conformidade com aquilo que fosse apurado, nomeadamente junto daqueles que foram os responsáveis por a ação. Nós gostaríamos de perceber, no que diz respeito a este inquérito interno que já referiu, que estava a ser promovido, quando é que iremos, no fundo, ter acesso, a ter conhecimento do mesmo, bem também como saber que consequências é que poderão estar aqui previstas para situações deste género, a comprovar-se de facto estes contornos que se indiciam. Nós também gostaríamos de dizer que reconhecemos pela parte do Ministério algumas iniciativas nesta matéria, seja o próprio programa EXARP, como até bem já foi referido anteriormente. Sabemos também que da parte do Ministério já houve o envio de um memorando às instituições de ensino superior, aqui puxando as responsabilidades aos conselhos diretivos perante a ocorrência de problemas na sequência das praxes nas instituições, e não podemos perder esta oportunidade de perguntar ao Sr. Reitor se considera que aquilo que são os regulamentos disciplinares, aquilo que está previsto na Universidade do Minho para este tipo de situações em que haja de facto discriminação, em que haja comportamentos de dominação, comportamentos no fundo que incentivam também ao ódio, se considera que os regulamentos da Universidade do Minho estão adequados, ou se considera que há algo que devesse ser mudado. Também gostaríamos de perceber que mecanismos estão criados pela instituição para acautelar quaisquer formas de discriminação, e se considera que a comunidade educativa está devidamente sensibilizada para a gravidade deste tipo de ocorrências, e também se nos garante que esta situação ou situações como estas se transformam
transformam de facto numa oportunidade de debate interno e de consciencialização dos estudantes e da comunidade educativa para este tipo de questões. E mesmo só para finalizar, tivemos a oportunidade de encontrar uma tese de mestrado, uma aluna da Universidade do Minho, Rita Ribeiro, uma tese já do ano 2000, em que, no fundo, abordava a questão das praxes na Universidade do Minho e expunha que, na época, não haviam quaisquer mecanismos formalizados de combate aos abusos que aconteciam nas praxes e gostaríamos de saber, Sr. Reitor, passado estes anos todos, se considera que estes mecanismos já foram efetivamente criados e que a praxe na Universidade do Minho é uma praxe inclusiva e não discriminatória. E muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Viviane Cunha. Eu pedi agora se me davam nota de haver mais algum grupo parlamentar para intervir. Estando previsto o PEV e a Iniciativa Liberal, então, não estando, portanto, online, nós vamos dar a palavra ao grupo parlamentar autor do requerimento desta audição, que é o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e ao Sr. Deputado Luís Monteiro, lembrando que desta vez são 3 minutos para sintetizar então a intervenção. A partir do momento que entender, pode usar a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Quero, antes de mais, agradecer as explicações do Sr. Reitor e, obviamente, também todos os contributos que os vários grupos parlamentares deram hoje a este debate, não só hoje, mas também ao longo dos vários momentos de discussão sobre o tema que temos tido aqui. Da visão que nós temos em relação a este assunto, não particular da Universidade do Minho, mas numa leitura mais geral, é que se chegou a um certo impasse de assumirmos que, do ponto de vista legislativo, não há muito mais passos a dar nesse sentido. E porquê? Porque ninguém se sente, nenhum grupo parlamentar se sente, obviamente, nem disponível, nem a assumir uma certa razoabilidade em proibir ou permitir o que quer que seja, porque o espaço universitário tem uma autonomia que lhe é devida e que nós todos devemos respeitar isso. E, portanto, o debate está hoje colocado num patamar de entendimento que é um debate cultural sobre o espaço associativo, sobre o espaço académico, sobre o que é que isso representa para as universidades, não do ponto de vista desta ou daquela prática dentro ou fora do seu edifício, mas acima de tudo do que é que representa para a sua identidade cultural e social. E há, muitas das vezes, um certo pragmatismo que me entristece nestes debates, diga-se passagem, não propriamente dos senhores reitores, mas de grande parte dos grupos parlamentares sobre isto. Porque todos sabemos que há uma crítica aos abusos da praxe, mas ninguém tem tido propriamente uma vontade muito grande de abrir o debate sobre quem é que participa na praxe, porquê, como é que os vários jovens organizados politicamente participam ou não nestes espaços e como é que ela se legitima também, politicamente, porque a praxe não tem só uma legitimidade histórica, eu até diria ao contrário, a praxe não tem legitimidade histórica nenhuma. Há institutos politécnicos com 20 e com 30 anos que dizem que têm uma legitimidade histórica em relação à praxe, quando aquilo foi inventado já eu era nascido, não é? E, portanto, e algumas das pessoas que estão nesta sala já eram nascidas, e, portanto, a legitimidade histórica esfuma-se muito rapidamente. O debate sobre a praxe é um debate sobre modelos alternativos de nós imaginarmos a universidade. E nós não vamos ter muito mais capacidade para legislar, nem para proibir, nem para o que quer que seja. Mas vamos ter a capacidade para refletir que mecanismos é que estamos disponíveis para dar às instituições e aos estudantes para combater esta realidade. É isso que é preciso discutir. E para discutir isso é preciso uma abertura por parte de todos os grupos parlamentares, incluindo o nosso também, para fazer esse debate, porque é preciso desmistificar muita coisa, desmontar muitos tabus que existem em relação à praxe e arrumar de uma vez por todas um certo pragmatismo sobre o que é que politicamente a praxe hoje representa dentro do seio académico. Muito obrigado. E agradeço mais uma vez ao Sr. Reitor o facto de ter tido a disponibilidade para fazer este debate connosco. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, pela compreensão também pela gestão de tempo. Eu sei que custou um pouco a dissipar
o encerramento da intervenção, mas é assim. Eu agora, para sintetizar, respondendo às questões que foram colocadas, eu chamava, portanto, à audição o magnífico reitor da Universidade do Minho, o professor reitor Rui Vieira de Castro. Sr. professor... Sr. Presidente, estou... Eu pedia só, dando uma explicação, porque a senhora deputada Alma Rivera deslocou-se para outra reunião, ficando a promessa de que irá visualizar, portanto, o resto da audição. Era só este pormenor que não podia escapar. A partir deste momento, tenho a palavra o Sr. Reitor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. deputados, muito obrigado também pelas vossas intervenções e pelas contribuições que de facto, demonstram a relevância desta matéria. Eu tentarei, nos minutos que tenho, muito rapidamente, sublinhar alguns aspectos que me parecem particularmente relevantes a este propósito e também responder diretamente e objetivamente a algumas das perguntas que foram colocadas. Quanto ao desenvolvimento do processo interno dentro da Universidade do Minho, eu recordo que foi no dia 9 de dezembro que tive conhecimento deste caso, alertado para o efeito pela comunicação social. Nesse dia 9 distribuí uma nota à comunicação social exprimindo a posição da Universidade do Minho. Nesse mesmo dia 9 foi aberto um procedimento de inquérito. Procedimento que está a decorrer. É um procedimento que vai requerer, entre outras coisas, a identificação das pessoas, portanto temos que aguardar que este procedimento siga o seu percurso normal, sendo que para mim, respondendo diretamente a uma das perguntas, é claro que os instrumentos regulamentares que nós temos são suficientes. Isto é, o regulamento disciplinar da Universidade do Minho prevê explicitamente situações deste tipo e, portanto, do meu ponto de vista, ele é perfeitamente adequado para se lidar com esta situação. Eu ouvi com muita atenção aquilo que foi dito e apreciei os enquadramentos que foram feitos de fenómenos desta natureza, que são fenómenos que têm uma expressão própria dentro do contexto universitário, mas que não deixam de revelar aquilo que são tensões, visões que estão muito para lá das fronteiras da universidade. A questão que se coloca é saber como é que a universidade pode, naquilo que é a sua esfera própria de atuação, pode fazer para alterar este estado de coisas e tornar apropriáveis pela nossa comunidade aquilo que são os princípios essenciais a que antes já nos referimos aqui em várias intervenções. A este respeito, aquilo que eu gostaria de reafirmar era uma coisa que eu disse antes. Para nós é muito claro que é importante a enunciação dos princípios, é importante a enunciação das normas e das regras, mas não é de todo suficiente. Isto é, as práticas institucionais são absolutamente essenciais para determinar mudanças no modo como os nossos estudantes se posicionam perante práticas que são, no caso em apreço, obviamente, atentatórias da dignidade humana. E isso leva-me a algumas tentativas de resposta. Deixando também, já agora também claro, a senhora deputada do Partido Comunista, eu julgo que eu me expliquei mal, mas a determinado momento ela mencionou a existência de códigos de praxe e códigos de praxe como substitutivos de eventos e enquadramentos legais. Obviamente, códigos de praxe é uma coisa que a Universidade não reconhece. Eu mencionei códigos de ética, não sei se houve aqui, ou códigos de ética que de facto declinam aquilo que são os princípios essenciais dos estatutos da Universidade, que por sua vez bebem no que é os princípios orientadores da instituição de respeito, entre outros lugares, na Constituição da República Portuguesa. Mas voltando àquilo que podem ser as respostas das instituições e como é que nós temos olhado para essa questão aqui na Universidade. Reconhecendo a natureza complexa do fenómeno para o qual convergem diferentes biografias dos nossos estudantes, diferentes percursos de vida, diferentes representações, capital cultural de natureza muito, muito diferenciada, hábitos e práticas, de facto, também muito distintas, que tornam este um fenómeno muito complexo. Mas esta complexidade não pode ser
razão para que o problema não seja enfrentado pela Universidade. Como é que nós estamos a atuar? Dizíamos há bocado, não apenas ao nível do enunciado de princípios, mas por ações concretas. O modo como nós promovemos a integração dos estudantes na universidade, estudantes que chegam à universidade, é feito sempre tendo como pano de fundo esta intenção de veiculação daquilo que são valores essenciais. E quando nós pomos a atuar como sujeitos, a atuar expressivamente outros nossos estudantes, é essa intenção de torná-los também eles produtores de orientações para os seus colegas que fica subjacente e, portanto, a ideia de que estes princípios são princípios que devem ser assumidos pela generalidade da comunidade e não apenas pela direção da universidade ou pelas direções das unidades orgânicas. Devo dizer a este propósito, aliás, que a colaboração entre a Associação Académica e a Reitoria da Universidade, sempre no respeito daquilo que são as esferas próprias de atuação, tem sido exemplar. E, portanto, tem havido um envolvimento ativo da Associação Académica, da Universidade do Minho, na promoção destes procedimentos de acolhimento e de acompanhamento dos estudantes. A questão do acompanhamento dos estudantes, através de estruturas próprias, é outro aspecto que me parece essencial. Nós não podemos julgar que o simples facto de termos feito durante 3 ou 4 dias, ou 2 dias, o acolhimento dos nossos estudantes, em que veiculamos um determinado conjunto de princípios, é suficiente. Não é de todo. Não é de todo. E, portanto, é necessário prever mecanismos de acompanhamento, e uma vez mais aqui, os estudantes, as estruturas representativas dos estudantes são particularmente importantes, que permitam detectar aquelas situações que podem ser, porventura, mais críticas no que diz respeito à colocação em causa dos princípios essenciais do funcionamento da instituição. E depois há outra matéria essencial, e esta parece-me também completamente crítica, que é o que é que nós entendemos por educação superior, não é? Que sujeitos é que nós perspectivamos quando pensamos, quando desenvolvemos ou quando avaliamos a educação superior que é provida aos nossos estudantes. A esse respeito, o entendimento da Universidade do Minho é muito claro também nos nossos documentos. Para nós, educar superiormente uma pessoa é educá-la na sua integralidade. E isto implica dar, obviamente, atenção a dimensões técnicas, naturalmente, é isso que se espera de um engenheiro ou de um médico ou de um jurista que é formado numa universidade, mas essa formação não esgota o projeto de educação superior, que tem que ser, de facto, sensível à multiplicidade de dimensões que fazem de cada um de nós um ser humano particularmente complexo e particularmente rico. E aqui, uma vez mais, evidentemente, as dimensões éticas são essenciais. E isso a Universidade tem em perspectiva, não é? E tem em perspectiva também com tradução, e foi isso que eu vos quis dizer há pouco, também com tradução, com alguma tradução curricular. Há depois todo um outro conjunto de iniciativas, digamos, mais marginais ao desenvolvimento dos currículos, que são também essas essenciais. A Universidade não se esgota no que à educação dos seus estudantes diz respeito, nas atividades que têm lugar no interior das salas de aulas ou dos laboratórios, não é? Há muitos outros contextos que são absolutamente relevantes para a construção de percursos pessoais e profissionais mais ricos e felizes, que é aquilo que a Universidade aspira. As práticas culturais ou as práticas desportivas são, deste ponto de vista, essenciais. E também nisso a Universidade do Minho faz uma aposta que é absolutamente clara para nós, e central e fulcral. Esta questão do modelo de educação é, para nós, a pedra de toque para lidar com fenómenos como este que aqui nos ocupam. Naturalmente que em algum momento vai ter que haver uma intervenção, quando ela se justificar, não é, de natureza sancionatória. Mas nós não podemos, a este propósito, diabolizar os estudantes. Os estudantes são sujeitos que estão em construção.
E cabe à Universidade apoiar essa construção pessoal, dotando-os dos instrumentos adequados. E é este o nosso rumo, não é? Para nós, é claro que é neste entendimento diverso, complexo, multidimensional da educação que se pode encontrar uma resposta àquilo que são fenómenos como este que temos vindo a falar. Com uma convicção também de que esta esfera de atuação é razoavelmente limitada, não é? Ou seja, as pessoas, quando estão dentro da universidade, estão num determinado contexto, mas esse é apenas um dos múltiplos contextos que elas habitam no seu cotidiano, e há depois outras intervenções, outras dimensões sobre as quais, de facto, a universidade não tem enfim, coloca limites são colocados limites à sua atuação. Sr. Presidente, estas eram as notas que eu tinha para deixar. Não sei se me estão a ouvir, penso que sim. Perfeito. Sr. Reitor, não estamos, infelizmente, a ver, mas a ouvir em excelentes condições, de maneira que ouvimos todos atentamente, penso que quer presencial, quer digitalmente também. Não estamos a ver, não sei se o problema técnico é na origem ou se é aqui na recepção, com a imagem, mas pode concluir, Sr. Reitor. Agora, de repente, fiquei a pensar se estaria a ser ouvido, não é? Muito bem. Mas eu diria, só para concluir mesmo, Sr. Presidente, se me permite um minuto mais, primeiro, a ideia de universidade e a ideia de educação superior que se quer perfilhar é absolutamente essencial, como é o envolvimento de todos os atores, e desde logo dos próprios estudantes, na construção de perfis formativos que são, evidentemente, adequados, ou que se pretende que sejam mais adequados a tempos tão conturbados como aqueles que vamos vivendo agora. E, naturalmente, também que estas reflexões conduzidas, de facto, na Casa da Democracia, são também importantes, porque conferem também um valor adicional e permitam até a expressão, um conforto adicional a quem está no terreno a lidar com situações que são muitas vezes de uma enorme complexidade. E, portanto, eu deixava também o meu agradecimento às intervenções que foram sendo feitas. Com mesmo uma nota final só, a senhora deputada do PAN referiu uma tese de mestrado que agora é uma professora da Universidade do Minho, e eu gostava de vos dizer que desde 2002 que na Universidade do Minho vêm sendo também realizados estudos, alguns por solicitação institucional, sobre o fenómeno da praxe, que é uma realidade que nós, eu diria, conhecemos bastante bem nas suas múltiplas dimensões, que tem permitido articular as respostas que a Universidade tem sido capaz de produzir, mas reconhecendo também que volta e meia nos aparecem fenómenos destes, que nós gostaríamos de que fossem, sobretudo, epifenómenos, mas que não deixam de ter significado e que não deixam de requerer uma grande atenção e um grande cuidado por parte da instituição. Sr. Presidente, eu agradeço muito a atenção que deram nesta sessão. Sr. Reitor, Professor Dr. Rui Vieira de Castro e Reitor da Universidade do Minho, o nosso agradecimento em nome da 8ª Comissão, pelos esclarecimentos prestados, pela forma minuciosa como fez, naturalmente rica para o esclarecimento da preocupação que existiu com o requerimento desta audição. O nosso agradecimento na pessoa do Sr. Reitor para toda a comunidade educativa da Universidade do Minho também, e fazia a despedida desta audição, dizendo que até breve, naturalmente, vamos passar à audição que temos sequente, na ordem do dia. Os nossos agradecimentos, Sr. Reitor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos a todos os membros da Comissão. Muito obrigado. Agora, para os senhores deputados e senhoras deputadas presentes ou a acompanhar-nos por via digital, dou nota de que vamos passar ao ponto 5, a audição dos peticionários da petição número 130 desta legislatura e desta sessão legislativa.